Sara, muito bem-vinda. Fico muito agradecida por teres aceito este convite das Soul Sisters. Obrigada. Para quem não sabe, a Sara é uma grande amiga minha que eu conheci há alguns anos de forma ao acaso no ginásio onde eu trabalhava na altura, em que eu senti uma necessidade muito grande de trazer uma mensagem intuitiva à Sara, assim do nada, sobre alguém, e nós criamos logo ali uma conexão muito grande e então eu tenho sido um grande suporte para a Sara e a Sara tem sido um grande suporte para mim. A Sara é de Braga, eu sou de Portimão, por isso vejam aqui esta grande distância. Mas eu trouxe a Sara aqui hoje porque a Sara é um grande exemplo para mim e para todas as pessoas que ouçam esta entrevista, porque a Sara deu uma volta gigante à vida dela. E neste momento, para aquilo que era a Sara, neste momento, este é o trabalho incrível que a Sara está a fazer. Esta é uma guia espiritual minha. Eu gostava muito que a Sara nos contasse um bocadinho da história dela e como é que tudo isto aconteceu. Claro que sim. Portanto, eu antes de ter o meu despertar espiritual, eu era uma pessoa muito cética, muito revoltada, muito fria. Eu não sabia mostrar o que sentia, parecia que estava bloqueada, sabes? E até que comecei, pronto, a ir mesmo abaixo, sabes? Acho que foi uma coisa que foi piorando muito com o passar do tempo, até que chegou o momento em que eu entrei mesmo numa depressão. Sim, e então eu tive que me desligar de muitas coisas, percebes? Tive que me afastar de muita gente, tive que até dos ambientes que eu estava habituada a estar, porque eu já não aguentava mais e isso foi-se refletindo muito no meu corpo. O que a mente não mostra, o corpo fala, não é? E então o meu cabelo começou a cair, comecei a ganhar alergias na pele, comecei a emagrecer muito porque a ansiedade para mim é uma coisa que eu, se estiver mal, ansiosa ou nervosa, eu não como, eu não consigo comer, o meu estômago não aceita. Então eu cheguei a um ponto de pesar 47 quilos, 47, 48, sim, foi quando eu vim para Portimão a primeira vez. E então dizem que a gente, quando contar a nossa história sem chorar, é quando estivermos curados. E então eu sinto muito que tenho que contar parte da minha história e como é que cheguei aqui assim, porque eu também gostava de ter ouvido isso de outra pessoa, percebes? Eu gostava, porque eu sei que isso ia me dar forças, portanto aqui estou eu. Sem dúvida alguma. Eu vou dizer isto pela primeira vez em público. A minha depressão chegou a um ponto de eu já não gostar de me olhar para o espelho. E eu fugia dos espelhos da minha casa. Eu tinha um espelho muito grande no meu quarto. E eu, ao sair da cama, eu passava sempre pelo espelho e evitava olhar-me sempre nos olhos. Porque é horrível quando uma pessoa se está a olhar ao espelho e não nos estarmos a ver. Nossa. E eu não me via. Estou mesmo a falar sério, eu não me via. E eu olhava para aquele espelho e para o meu reflexo e eu não me via. Eu sabia que estava ali a minha imagem, mas eu não me sentia. Então eu evitava muito e chegava a um ponto em que eu já não conseguia passar uma noite 8 horas a dormir, porque eu acordava com ansiedade ou era a preocupação, e depois eu tinha muito uma minha preocupação. Eu não sei se isso é uma preocupação que muita gente tem, mas o que é que eu pensava era: o tempo está a passar e eu continuo a ser uma pessoa sem... É isso, o meu tempo está a passar, eu estou a desperdiçar anos da minha vida. Eu tinha muito esse pensamento. E isso parece que não, mas isso para quem sofre de ansiedade, todos os dias eu minava isso. E eu chegava a um ponto em que eu já não dormia 8 horas há imenso tempo. Então, eu, certo dia, eu marquei uma data e tentei me suicidar. Eu tentei e pronto, e estou aqui e eu fico feliz de não ter tido sequelas, que pronto, naquela altura eu não estou... Eu sei que isto pode chocar as pessoas, mas não foi fraqueza, não foi nada, nem sequer... Mas eu naquele dia eu nem sequer estava triste, eu estava aliviada. Eu sei que isto é um bocado difícil de aceitar, mas para quem não dorme há muito tempo, para quem não come, para quem não tem uma vida feliz, só o facto de eu saber, ok, eu vou fazer isto, eu vou poder descansar, eu vou poder dormir 8 horas, 10, 12, só pensava nisso.
E tinha de tal maneira isso programado que eu fui uma última vez ao Paixão. Eu fui uma última vez ter com as pessoas com quem eu queria estar, sem elas saberem, não é? E Claro. fixei mesmo uma despedida e olhei uma última vez para as coisas e parecia que eu até via as coisas em câmara lenta. Quando nós achamos que vai ser a nossa última noite, nós vemos a vida de uma maneira diferente. E eu lembro que quando estava com os meus amigos, eu estava a vê-los a falar, eu nem os ouvia a falar, eu simplesmente estava A admirar. a admirar. E até que ponto é que essa não foi a última noite e a última vez e a última coisa que a Sara, que era a Sara, viu? É isso. Não é? Sim, é isso mesmo, porque estás cá hoje, não é? Porque estou cá hoje e o que é certo é que estou muito grata por estar aqui. Não foram tempos fáceis, foram tempos que eu ainda olho para trás e ainda me recordo, e há dias que pronto, que eu estou mais sensível e choro. Mas eu permito-me chorar porque chorar é cura. É mesmo. Né? E a vida é mesmo assim, é altos e baixos, e os meus guias ainda este ano me disseram assim, a vida... Numa carta psicografada, disseram assim, a vida não é preto e branco, não é cor-de-rosa, é de várias cores. E o que é certo é que é. Eu era muito... E depois desse acontecimento, o que é certo é que a minha vida começou de uma maneira diferente. Depois desse acontecimento, depois entretanto também fui para um sítio, morava para um quarto alugado, tinha lá também umas amigas que agora são muito amigas minhas, e a minha vida começou, o meu despertar começou, os sinais começaram, foi tipo, eu precisava de estar sozinha no meio da minha escuridão para conseguir me ouvir. Sei que isso é um bocado difícil de perceber, mas é como tu estás num sítio com muito barulho, tu não te consegues ouvir a ti, não é? Não consegues, muita perturbação, muito ruído. Eu pergunto-me se as pessoas com quem nós nos cruzamos diariamente, elas se ouvem. É isso. Eu acho que não. Eu acho que eu dificilmente... Só comecei a ouvir quando eu estive completamente sozinha. E foi aí que os meus guias... Com intenção. É isso, e foi aí que os meus guias se manifestaram. E foi aí que tudo começou. Eu fiquei tipo... O que é isto? Não é? Sim, e foi engraçado que foi a partir daí que eu conheci a Carla. Mas eu ainda não tinha aquele pico, ainda não tive o despertar mesmo que é isto que eu quero ser. Eu conheci a Carla como cliente. Ainda não estava preparada para seguir esse caminho, e depois fui trabalhar para um sítio, foi uma coisa que eu estava a trabalhar, eu trabalhava no continente a fazer as compras online para as pessoas. E eu estava num corredor, ainda não tinha nada começado. Começou só a curiosidade do 11-11, ainda era uma pessoa muito revoltada, muito... Pronto, mas já tinha... Isto é uma fase gigante. Claro. Isto é uma fase gigante onde eu podia contar mais pormenores, eu vou contar no livro, senão aqui eu ficava aqui contar cada pormenor. E eu estava num corredor e do nada a minha cabeça... Olha, foi do nada, eu estava com um carrinho, olhei para uma prateleira e tinha ali Falar com os Anjos é Fácil, Kylie Gray. E fui pegar no livro só para esfolhar, e fui a ver o livro, e aquilo cativou-te. Porque eu aí já tinha tido sinais, não é? E ele diz ali, Falar com os Anjos é Fácil, e eu, se calhar até era fácil. Exato, foi isso que eu pensei, se calhar até é fácil. Pronto, vamos lá ver então. Foi mesmo uma coisa do nada, tipo, eu olhei, comprei o livro. Olha, posso dizer que li logo em 4 dias. Exato, eu estava a almoçar, eu levava para o trabalho para ler nos intervalos, eu estava mesmo fixada naquele livro. E no livro falava de algumas meditações onde tu podes meditar e pedir sinais aos teus guias, aos teus mentores. Pronto, ok. E então foi aí que eu fiz uma meditação onde pedi um sinal aos meus guias espirituais. Pronto, então guias, já que nos estamos a conhecer agora, né? Já que vocês existem. E que já estou a ter mais curiosidade sobre o assunto, né? Eu estou a contar isto de uma maneira cómica, mas eu ainda estava muito... Claro. Estás a tentar tornar isto leve. Sim, né? E eu fiz uma meditação onde eu estava de preto, eu estava de fato treino de preto, como sempre, né? Mas aquele fato treino eu só usava em casa e ninguém daquela casa era loiro. Então eu fiz uma meditação onde eu pedi um sinal aos meus mentores, aos meus guias, e
E assim que abri os olhos, não é? Eu tinha uma espécie de, eu não vou dizer cabelo, um fio de cabelo, porque aquilo não é fio de cabelo. Aquilo é um fio dourado, estava mesmo aqui assim, aquilo é um fio que vai, portanto é assim, e depois vai assim umas voltinhas. E tu, por muito que pegues no fio e faças assim, tu se o pousares ele cai direitinho assim como está. Ele cai sempre nessa posição. E pronto, depois eu leio à Carla e realmente esse símbolo fala muito de oscilação espiritual, evolução espiritual. Uau! E foi aí que eu fiquei tipo... Onde é que isto apareceu? Nisto, eu voltei à Carla, já não ia lá há algum tempo e ela deu-me uma carta dos meus guias. Ai, eu tremi... Quando ela... Está aqui. O que é isto? A carta dos teus guias. Eu tremi. Eu estava muito nervosa, muito mesmo. E pronto, e o que é que falava na carta, não é? Eles com os concretos diretamente, eles nunca o são, não é? E isso é necessário deixar as coisas bem claras, porque eles não nos vão dizer em cartas psicografadas o que é que a gente tem que fazer ou não. Aliás, eu acho que esse também não é o objetivo deles, porque exatamente, porque assim não é? era muito fácil para nós, não é? Se eles nos dissessem, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, assim, gente, oh que rico, vou só pedir cartas psicografadas. Então nessa carta falava muito em limpar o meu coração, que eu só ia conseguir evoluir espiritualmente se eu limpasse o meu coração. E eu naquela altura não percebia. O que é certo é que ao longo destes anos eu limpei muito o meu coração e ainda tenho que limpar muito, mas o que é certo é que quanto mais eu limpo, mais eu vejo, mais eu sinto. E isso é tão verdade. E eu naquela altura não percebia. Percebes? E então... Eu acho que me lembro disso, confesso. Sim. Acho que me lembro desse momento. De se limpar o coração. Então eles, durante muitas cartas que a Carla me foi fazendo, ela, tanto tu como ela, foram num raio de sol, num dia, numa vida nublada, porque eu estava mesmo a sentir-me sozinha e estava sozinha, não é? E naquela altura foi muito bom quando eu vi que tinha o apoio dela e depois foi o que eu te disse, ei, tens que fazer isto e tal. E então, à medida as cartas que ela me foi escrevendo, não é? Psicografada pelos meus guias, nota-se muito uma evolução das cartas. Muito, e faz sentido, não é? Porque é tudo um processo de evolução, de confiar, e era onde eu tinha mais dificuldade, era a confiar nos meus guias. Eu queria conhecê-los, eu cismava que os queria conhecer, eu cismava que os queria ver, mas esquecia-me dos passos pequenos, percebes? E foi então que eu fiz uma meditação em casa do livro do Kylie Gray, em que simplesmente eu não pedi nada. Eu simplesmente meditei, olha, o que tivesse que acontecer, acontecia. E foi aí que eu fui dar um plano todo branco. E veio uma senhora baixinha, com aquele ponchinho aqui em baixo, e ela veio ter comigo, ela amarrou-me no braço, e eu senti mesmo ela amarrar-me, e ela, podes-me fazer companhia, que eu sinto-me tão sozinha. Nossa. E eu disse, claro que sim. Claro que podes. Claro que podes. E do nada, é como se eu tivesse sido sugada. E acordei da meditação e fiquei tipo, uau, O que é que aconteceu aqui? fascinante. Aquilo era um espírito. E o problema, Tânia, é que foi aí mesmo que eu decidi o que é que eu queria fazer. Eu nunca fui daquelas pessoas que andavam na escola, eu quero ser aquilo. Claro que tu queres ser tudo e mais alguma coisa, mas claro, dizeres aquilo com amor e com força, sabes? Eu nunca fui dessas pessoas. E então eu senti isso depois dessa meditação. Não, eu quero ser terapeuta, eu quero ajudar estas almas perdidas, eu quero ajudá-las, eu quero ajudar pessoas que passaram o mesmo que eu. E o que é certo é que quando essa senhora, esse espírito dessa senhora veio ter comigo, eu senti nela a dor que eu sentia. E eu vejo-me muito nisso, porque só muda o nosso estado de corpo, de espírito para corpo físico, percebes? Ok, tu sentias que tu eras essa pessoa? Ela sentia-se sozinha. E como é que eu me estava a sentir? Sozinha. Uau. E ela queria a minha companhia. Porque nós atraímos aquilo que somos. E então, se eu tiver o poder e se eu os conseguir ajudar e ajudar pessoas que passaram pelo mesmo que eu e ajudar pessoas a nível espiritual, por que não? Claro. E foi aí que eu tomei a decisão e foi aí que tudo começou a fluir.
Agora, claro que eu não te vou mentir, eu tenho muito que me curar do passado, eu tenho muitas sombras ainda por enfrentar, porque não vale a pena fugir, não vale a pena dizer, eu não vou por aquele caminho, porque aquele caminho vai-me fazer despertar sombras, aquela pessoa faz-me Que me vai despertar sombras. magoar, que me vai isso. deixar triste. É isso, é isso. Eu não estou a mentir, claro que o facto de eu falar que tentei me suicidar não é de todo fácil para mim, e eu nem amigos próximos sabem que eu fiz isto. Mas acho que é mais por vergonha que eu não conto. Percebes? Por vergonha do que é que eles possam pensar. Exato, porque não foi fraqueza, foi simplesmente eu queria paz. Eu queria paz. E tu achares que aquilo era o único caminho que havia. Sim, percebes? Eu já não tinha por onde pegar, entendes? O que é que te fez não fazer isso? O que é que te fez não estar aqui? O que é que aconteceu? O que eu não estou a perceber. Porquê é que tu continuas cá? O que é que aconteceu para isso não acontecer? Fui logo para o hospital, percebes? E o mais engraçado é que... E tu lembras de sentir alguma coisa naquele momento que... Não, é engraçado que eu desse dia não tenho muita memória. Okay. É provável que isso seja algo que, com o tempo, tu vais descortinando de ti. Se calhar. Que essa memória esteja alojada num campo do teu cérebro que... Sim, eu não tenho muita memória desse dia, não te vou mentir. E ainda bem. Pois, exato, porque ainda é muito traumático. É, e ainda bem. Mas eu sei que eu estava no hospital e que fiz uma lavagem ao estômago pelo nariz e que foi horrível, de facto, porque o enfermeiro estava a ver a quantidade de comprimidos que eu ingeri e pronto. E o que é certo é que eu não sei como é que estás cá, não é? O que é certo é que, porque eu estava ali a contar também pronto. E o que é certo é que até agora estou muito grata por isso, percebes? Claro. Mas sei que realmente é um processo que eu também tenho que ainda me curar. Eu acredito. E aceitar. Claro. E eu sinto também e sei que quanto mais eu contar a minha história às pessoas, mais te curas. Mais eu me curo e mais eu me aceito e mais eu deixo de ter vergonha. Mais tornas isto leve em ti. Não é? Sim. E é a primeira vez que eu estou... Sabe-se lá Deus o que é que as pessoas podem pensar, mas olha, eu sinto que a minha história para ser contada, porque eu não sei quem é que está do outro lado a ouvir, que possa estar numa depressão ou que se possa sentir sozinha. Ou que possa estar neste momento de... Exato. Então eu já que passei por tudo isto, que se lixe, que vou contar e se tiver que ajudar. Então e hoje neste momento fazendo aqui uma ligação a tudo aquilo que tu estás neste momento a viver, o que é que tu achas que mudou na tua vida? O que é que te fez hoje estares aqui comigo a falar de algo que é tão impactante na tua vida, mas que ao mesmo tempo tu falas desse lugar ou falas sobre este assunto num lugar muito mais calmo e tranquilo? Porquê? Como é que tu estás assim? O que é que mudou? Rendi-me. Ok. Eu rendi-me ao mundo espiritual. Eu quando comecei a ler as cartas da Carla, eu comecei a achar fascinante como é que seres de luz nos escolhem e que veem algo que eu não via, porque as primeiras cartas deles e ao longo das cartas eles dão sempre aquela na cabeça, porque a gente nunca para de aprender, a gente tem sempre algo para aprender. Um bom professor nunca fica contente com... Claro, não é? Claro. Mas, meu Deus, as primeiras cartas que eles me foram mostrando e dizendo foram cheias de amor. Todas elas são, mas aquelas, naquela altura, que tu mais precisavas. Soube-me tão bem. Porque eles diziam muitas vezes, limpa o teu coração, liberta a tua essência, liberta-te, liberta-te. E eu, naquela altura, eu só pensava assim, como é que eles veem em mim um ser de luz, não é? O que é que há em mim? O que é que há em mim? Bonito, não é? Porque as primeiras cartas era sempre isso, liberta a tua essência, liberta-te, limpa o teu coração, és um ser de luz. E eu, sabes, eu cá olhar para a carta, como é que estes seres gostam de mim? Veem isto em mim, sabes?
E claro que isso é bom ouvir de pessoas que estão na nossa vida, mas quando são seres de luz, quando realmente é algo que eu nunca conheci, que eles estão aqui sempre, parece que tem outro impacto na nossa vida, sabes? Então que é aquilo que eu chamo a fé. É isso. Então isto foi tipo todo um processo de evolução e de confiar, percebes? E sem dúvida que há um tempo certo para acontecer e eu estou muito grata por tudo o que eu passei, embora me custe aceitar, embora tenha vergonha, embora sinta tristeza sempre que penso nisso e um aperto no coração, mas eu estou muito grata porque eu sinto que agora posso ser tu. Eu. Isso. Aquilo que tu vieste. Ainda não. Eu sinto que ainda não, mas para lá caminho eu sinto que já deixei uma boa bagagem para trás e eu rendi-me completamente a eles. Isto foi tudo um processo que no fundo tu confiares, que te rendes aos teus guias espirituais, tu acabas também ao mesmo tempo por te render a ti e à tua essência. Exato. Tu rendes-te àquilo que tu vieste cá viver. Claro. Não é? Porque assim, a Carla ajudou-me muito, ela apareceu na minha vida, ela, meu Deus, ela foi uma pessoa, foi um pilar e ainda agora o é. Ela mostrou-me os meus guias, ela abriu uma porta, mas claro que eu só entrei porque tive preparada. Mas foram os meus guias que deram aquela, sabes, aquilo foi, eles mudaram, conhecer os meus guias, e eu não conheço todos, mas os que conheço e conhecer e saber da existência deles, realmente foi algo que fascinante, porque depois eu chegava a um ponto em que, e quando é que os vou ver? E quando é que os vou conseguir ver? Só era uma coisa e depois eu percebi, e depois eles numa carta deles disseram assim, porque eu só pensava nisso, né? Só pensava em ver os filhos, e eles numa carta psicografada eles disseram assim, porque precisas de nos ver, basta nos sentires. E assim como me mentalizei nisso, assim que eu deixei de dar importância a vê-los, não é? Foi quando as coisas começaram a fluir e nós também fizemos meditações e conhecemos os nossos guias e tal. Mas é mesmo isso, acho que tudo o que eles me dizem tem um impacto que que era o teu caminho, não é? Porque senão atualmente tu não fazias aquilo que tu fazes. Eles durante muito tempo foram a minha única companhia, porque mesmo sem os ouvir e mesmo sem os ver, foi tudo à base de um processo de sinais, de números, aquela coisinha que apareceu e foi tudo. E parece que quanto mais eu confiava e quanto mais eu me rendia, mais as coisas iam acontecendo. É por isso que eu digo, os sinais estão sempre aí. Nós é que às vezes não os vemos ou não damos, porque eu já cheguei a passar por matrículas de carros, que era 1111, com pessoas em que olharam para o carro, mas eu vi o que estava ali. Eu vi o eles para ti tiveram significado. Eu percebi a mensagem. Eu acho que as outras pessoas não, portanto. É isso, eu acho que eu acho que os sinais estão em todo o lado e nós é que estamos tão focados em algo que não é aquilo, nós estamos tão focados em apontar o dedo ao outro ou a queixar-se de uma situação qualquer ou viver os nossos dramas de forma tão fechada que não nos abrimos a esta oportunidade que é de viver em consonância com algo que não é exterior a nós, que somos nós, não é? Eu acredito muito que tudo o que nos envolve faz parte de nós, tal como todas as pessoas que se cruzam connosco, todo o mundo que nos envolve. E o mundo, para além do nosso corpo físico, o mundo está constantemente a espelhar sinais e caminhos em todas as coisas que nos aparecem. Nós é que escolhemos não ouvir, nós escolhemos estar no nosso drama ou no nosso medo. Nós escolhemos muito viver dentro do nosso medo em vez de permitir, tipo, das coisas que eles mais nos pedem é em confiar. Porque eu antes, pronto, não estou a dizer que de vez em quando não tenho assim aquelas, mas eu antes eu confiava muito desconfiando e até mesmo a minha evolução só começou mesmo a fluir mais quando eu consegui mesmo confiar. Ok, se eu estou a ver isto é porque se eu estou a sentir isto é porque tem que ser, é porque é o que eles querem, é porque eles... E então a própria vida vai fluindo, percebes? Claro que ainda tenho muito que aprender, mas agora parece que não custa tanto saber que não estou sozinha, sabes? Sim. E pronto. E realmente é um processo que leva o seu tempo e nós só temos é que saber ouvir, esperar. Só temos é que saber respeitá-lo e eu tomei a decisão de me expor no Soul Connection,
de mostrar a fronha, como eu costumo dizer. É linda a fronha que tu tens. Porque acho que não faz sentido eu estar a ter passado pelo que passei e não poder espalhar, exato, espalhar a minha Sabes história que eu te e apoio a 100% poder contar isso, porque eu também gostava de ter ouvido uma pessoa com uma história assim. E eu literalmente fui obrigada a acreditar, não é? Porque eu era muito cética e eu tanto de dizer eu só acredito no que vejo. E ele, então tu és bem, então. com o tempo. E foi isso. E eu estou muito grata a isso. E agora realmente a minha função salvo seja, mas uma das coisas que eu mais gosto de fazer é eu poder dar a conhecer às pessoas os seus mentores, porque foi isso que me ajudou. Então faz todo sentido eu também fazer isso com as pessoas. E eu estou muito grata realmente por este caminho. Obrigada, Sara. Obrigada por todo o carinho e por teres falado de algo tão profundo, que eu sei que te custa tanto, mas que eu acho que vai ser algo que vai empoderar muitas outras pessoas a seguirem os seus próprios caminhos. Obrigada. Um abracinho. Obrigada. Obrigada, amiga.